Boa noite a todos. O som tá bom, pessoal? Eu falo alto aí com o microfone alto. Vocês vão ter que suportar por um tempo esse sotaque carioca. Mas enfim, que Jesus então nos abençoe, nos ilumine e nos envolva no estudo de hoje. Que possamos nos sentir agradecidos. Mas é uma imensa alegria a gente ver esse salão tão repleto de pessoas. Eu não sei se a divulgação foi forte, eu não sei se prometeram um lanche gostoso no final, mas eu queria, do fundo do meu coração, agradecer a presença de todos. Brincadeiras à parte, nós sabemos, todos nós, que sair de casa numa segunda-feira às 7h30 não é uma tarefa das mais fáceis. É a poltrona da nossa casa, é o sofá, é o conforto do nosso lar, são aquelas novelas maravilhosas da Globo, e tudo isso nos convida a ficarmos na nossa casa. Mas nós escolhemos estar aqui, nós escolhermos ser alimentados pelo Evangelho de Jesus. Mais uma vez, do fundo do meu coração, agradeço a presença de todos. Não me compete fazer agradecimentos especiais, porque todos são especiais. Em especial, e não especial, queria pontuar a presença de uma liderança religiosa que, vamos dizer, é diferentes caminhos de fé, mas que aqui juntos estamos reunidos no mesmo propósito, que é falar de Jesus. Queria agradecer a presença do Padre Rodrigo, presente lá no fundo. Ele falou que ia se esconder. Para quem não sabe, em 2017, eu e o Padre Rodrigo, nós estivemos numa missão de paz, a estabilização da paz da ONU, lá no Haiti. Em 2017, permanecemos lá 6 meses. Tanto eu quanto ele, principalmente ele, a gente pôde observar em loco o quanto é ruim para a cultura de um povo estar afastado das leis de Deus. Mas, independente de estarmos afastados ou não, todos os dias nós temos a oportunidade de nos unirmos novamente ao nosso Pai. Queria também agradecer o Silvio. Inclusive, o Silvio vai cantar uma música, gente, mas não é palestra do Guilherme, tá? O Guilherme não está aqui. Mas eu queria agradecer a presença do Silvio, a presença da sua voz, para que ele pudesse, então, abrilhantar um pouco o nosso estudo, com uma música, inclusive, já o convido. É uma música de sua autoria, bastante lindíssima. Então, com a música dele, a gente pode, então, afrouxar os nossos pensamentos para começarmos a refletir. Silvio. Obrigado, viu, Tiago? Opa. Eu agradeço muito. Essa música se chama Sua Voz. Sua voz ainda ecoa e toda a terra se faz escutar. Multidões que ouvindo não entendem, muitos olhos veem, não conseguem enxergar. Mas os seus ensinamentos fazem meu coração vibrar de esperança e coragem para me transformar. Eu quero muito te seguir, Senhor, e aprender de ti a lei maior, que é o amor. Eu quero muito te seguir, Senhor, e aprender de ti a lei maior, que é o amor. Fazer o bem sem ver a quem, isso vai muito mais além. Ter a leveza no espírito, com mansidão plantar a paz. Mas eu bem sei que é tão difícil, que sem ter fé tudo se desfaz.
e que só com Jesus me sinto capaz de fazer a caridade ao meu irmão, ter benevolência, indulgência e o perdão, de fazer a caridade ao meu irmão, ter benevolência, indulgência e o perdão. Sua voz ainda ecoa em toda a terra, se faz escutar. Multidões que ouvindo não entendem, muitos olhos veem, conseguem enxergar. Mas os ensinamentos fazem meu coração vibrar, esperança e coragem pra me transformar. Eu quero muito te seguir, Senhor, e aprender de ti a lei maior, que é o amor. Eu quero muito te seguir, Senhor, e aprender de ti a lei maior, que é o amor. Fazer o bem sem ver a quem, isso vai muito mais além. Ter a leveza no espírito, com mansidão plantar a paz. Mas eu bem sei que é tão difícil, que sem ter fé tudo se desfaz, e que só com Jesus me sinto capaz de fazer a caridade ao meu irmão, ter benevolência e indulgência e perdão, de fazer a caridade ao meu irmão, ter benevolência e indulgência e perdão. Sua voz ainda ecoa. É isso, gente. Obrigado. Obrigado, Silvio. Eu agradeço. Daqui a pouco ele volta. Eu penso que quando a gente é convidado para fazer uma palestra espírita, é porque muito a gente tem que aprender. Muito a gente tem que estudar. Porque se a gente aqui soubesse de tudo, a gente não estava nem aqui. A gente estava lá no plano espiritual, andando por aquelas colônias, apenas ensinando. Então, se cá estamos, nós temos muito que aprender. E a palestra espírita é um momento em nossa vida em que nós escutamos duras e tantas verdades, mas ainda fingimos, acreditamos que tudo aquilo que está sendo falado não é para nós, é para o nosso vizinho, é para o amigo que está ao lado. Eu queria nesse momento, eu não sei se é uma gafe dizer, afinal a gente já está no final de janeiro, mas como é a primeira oportunidade de eu estar aqui, queria desejar um feliz 2026 para todos nós. Que seja um ano repleto de saudáveis realizações e em todos os momentos que nós travarmos contato com o Evangelho de Jesus, nós podemos ter a nossa fé estruturada, para que possamos enfrentar assim as agrúrias que a vida muitas das vezes nos coloca. Quem teve a oportunidade de ler uma obra que se chama Nas Fronteiras da Loucura, psicografia de Divaldo, ditada pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, nós descobrimos logo nos primeiros capítulos que o início do ano é um momento em nossas vidas que precisamos colocar uma luz de alerta em nossa consciência. Nós estamos vindo daquelas reflexões das festas de fim de ano, e quando viramos o ano,
refletindo sobre o que nós fizemos ou o que nós deixamos de fazer, muitas das vezes, nós perdemos motivação para essa caminhada longa. Então, que possamos, no estudo de hoje, no estudo do Evangelho, nos pautando nessa grande obra, Paulo e Estevão, termos a nossa fé reestruturada, para que possamos, com confiança, caminharmos a nossa longa marcha para esse nosso processo evolutivo. Eu vou fazer uma pergunta. As pessoas não precisam levantar a mão, mas se quiser também não tem problema. Mas elas podem se sentir nessa condição. Quantas vezes em nossa vida nós acreditamos estar correto, nós acreditamos de todas as formas estar certo de uma determinada situação, mas ao longo do tempo nós descobrimos que nós estamos absolutamente errados. Eu tenho certeza que em algum momento da vida de cada um de nós isso já aconteceu. E justamente por acontecer isso, nós vamos ter uma facilidade imensa de compreender Paulo de Tarso. Pode parecer que não, mas nós vamos ter total indicação de compreender os equívocos de Paulo de Tarso. E eu fiquei pensando nesse final de semana, como que eu poderia falar sobre a obra Paulo e Estevão, sem que as pessoas saíssem daqui com esse pensamento: já que o Tiago falou sobre a obra, não tem por que eu ler. O Tiago falou tão bem sobre o livro que eu já sei de tudo. Esse não é o meu propósito. Até porque eu não teria tempo para isso, mas eu queria colocar no coração de cada um a importância de conhecer uma obra de tamanha envergadura. Chico Xavier diz uma vez que ler Paulo e Estevão é um grande divisor de águas, porque se nós lermos com o coração, logo após diversas reflexões sobre a nossa vida, sobre as nossas dificuldades, vem em mente. Nesse primeiro momento, eu gostaria de convidar todos nós para que possamos compreender, porque uma obra de tamanha envergadura como essa, ela não é bonita apenas na sua psicografia, mas sim na sua construção. A construção da obra Paulo e Estevão, ela é magnífica. Ela é perfeita. Eu não sei aqui se alguns dos senhores, eu acredito em que em grande maioria já tenham lido, relido. Eu, no mês de dezembro, eu li 3 vezes para que eu pudesse estar preparado, e eu confesso do fundo do meu coração que eu já estou com vontade de ler a 4ª vez. Tem um livro que eu comprei, que nem é espírita, e está desde o início de dezembro do lado da minha cama, querendo ler, mas quando terminei Paulo e Estevão, eu reli. Quando eu terminei, eu reli, e eu, do fundo do meu coração, estou querendo ler pela 4ª vez, porque tem detalhes que eu ainda quero rever. E essa obra, então, obra Paulo e Estevão, ela foi publicada, ela foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditadas pelo Espírito Emmanuel em 1941. Aí nós vamos pensar, será que foi a primeira obra de Chico Xavier? Chico Xavier não foi. Porque Chico Xavier começou as suas psicografias em 1932. Eu tenho certeza que se eu for perguntar para todos vão saber aqui qual foi a primeira obra de Chico Xavier. Mas para evitar brigas, eu prefiro eu mesmo falar. Parnaso do Além-Túmulo. Foi a primeira obra em 1932 e até 1941 Chico Xavier já tinha psicografado diversas obras magníficas. Vamos aqui relembrar umas delas: A Caminho da Luz, O Consolador, o famoso Nosso Lar, obras como A Boa Nova, não apenas pelo Espírito Emmanuel, mas também por diversos outros espíritos. Uma fabulosa que me vem em mente agora, pelo Espírito Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. São obras que todos nós precisamos conhecer. Mas, em 1941, então, Chico psicografa Paulo e Estevão. E essa obra é apresentada para nós
inclusive nós encontramos em algumas tiragens escritos na capa como episódios históricos do cristianismo primitivo ou do cristianismo nascente. E certa feita, uma repórter, já após as mais de 453 psicografias de Chico, diversas mensagens, revistas, certa feita, uma repórter pergunta então a Chico: Chico, indica uma obra para que a gente possa ler, já que você tem 450, mas eu queria saber uma. E Chico diz assim: olha, eu tenho um carinho muito grande pela obra Boa Nova, mas eu digo de coração explodindo que a obra Paulo Estevão deveria ser obrigatória para todos os cristãos. Ele não diz espíritas. Ele diz que Paulo Estevão deveria ser uma obra obrigatória para todos os cristãos. Ele diz que é um romance mediúnico completo. Quando perguntado para Haroldo Dutra sobre a obra, ele diz que é um oceano de conteúdo com uma profundidade infinita de conhecimento. Maíse Braga, uma seminarista brasileira que tanto fala ao longo do país e do mundo sobre a doutrina espírita, diz que na década de 70 ela realizou uma viagem com Chico e quando eles preparavam para embarcar, um cardeal português que estava segurando a obra Paulo Estevão, ele encontrando Chico Xavier, reconhecendo, ele vai lá e pede que Chico pudesse autografar aquela obra. E quando Chico fazia uma dedicatória, a Maíse Braga conversava com esse cardeal e o cardeal diz assim, que no Vaticano, grande parte dos seus amigos conhecia. Inclusive, ele estava esperando entrar no avião para que pudesse ler pela segunda vez. A gente observa que não são apenas espíritas que conhecem essa obra. Não tão somente pela ótica espírita, mas como a obra como um todo. Pela minha terceira leitura de Paulo Estevão, eu digo com propriedade que ler é um portal que transcende o trabalho em nome de Jesus, com total resiliência, abnegação, confiança em nome da fé. E para um livro de tamanha envergadura como esse, a beleza ela começa exatamente na vontade de escrever. Porque nós falamos que a obra foi ditada pelo Espírito Emmanuel, e quando a gente busca conhecer um pouco mais Emmanuel, existe um livro de Chico que se chama 2000 anos. Não sei quem já fez a leitura ou não. E essa obra, 2000 anos, narra uma das reencarnações de Emmanuel, quando esteve encarnado aqui na Terra junto de Jesus, há 2026, mais ou menos, anos atrás. Então essa obra fala sobre esse processo reencarnatório de Emmanuel, inclusive quando ele esteve reencarnado como um senador romano chamado Públio Lentulus Cornelius. E esse senador, ele começa um grande passo para a sua transformação a partir do momento que ele conhece Jesus. Em especial, a partir do momento que Jesus cura uma doença incurável da sua filha. E nesses 2 milênios, até os dias de hoje, Emmanuel, ainda no plano espiritual, começa um grande processo de transformação. Convido vocês, nessa obra que eu falo, há 2000 anos, existe anexado a ela uma carta espetacular. Quando o senador romano esteve vivo, Públio Lentulus, e ele esteve diante de Jesus, ele faz uma carta de próprio punho ao imperador romano, Tibério César. E ele descreve nessa carta todas as características físicas e morais de Jesus. Se a gente lê, não é uma carta pequena, mas não é um livro. Quando a gente começa a ler toda a descrição que esse senador romano fala de Jesus, a gente começa a construir a imagem de Jesus em nossa consciência e a gente fica abismado de tamanha beleza, de tamanha moralidade. Enfim, Emmanuel, então, por volta, já no plano espiritual, por volta de 1941, já um espírito de escola, ele tem uma vontade imensa falar sobre a trajetória de Paulo de Tarso. Ele conheceu um grande espírito. Ele então,
narra no prefácio da obra, ele vai então até as esferas superiores, vai de encontro a Paulo de Tarso e pede permissão para que ele pudesse fazer uma obra sobre a sua trajetória. Paulo de Tarso então autoriza, e Emmanuel, já que tinha um médium encarnado aqui na Terra, Chico Xavier, ele então vai até Chico no final de fevereiro de 1941 e pede ajuda então para Chico. Chico estava em seus aposentos, então Emmanuel chega até ele e diz: Chico, preciso que você se abdique de um tempo para que possamos construir uma obra exemplar. Chico fica muito motivado. Já não era a primeira publicação, só que Chico não era aposentado, né? Chico não era youtuber, ele trabalhava. Então no dia seguinte, Chico, um operário agrícola da Fazenda Modelo, ele vai até seu gestor, Rômulo Joviano, e pede a esse chefe férias de 30 dias, acreditando que nesses 30 dias ele possa auxiliar Emmanuel na confecção dessa obra. Só que Rômulo Joviano diz: Chico, eu não só tenho que negar suas férias, como preciso te dar um trabalho que vai demorar 30 dias. Olha que coincidência, Chico. Chico, naquele momento, foi convidado a reestruturar uma biblioteca abandonada que estava na Fazenda Modelo, e somente as mãos de Chico poderiam realizar esse trabalho. E Chico, então, fica preocupado, porque ele vai até seu chefe pedir férias e recebe trabalho. E ele fica pensando: como que eu vou expor isso então a Emmanuel? E naquela noite, ele esperando que Emmanuel chegasse em seus pensamentos, e Emmanuel já sabendo que ele não estava muito bem, Emmanuel chega e diz: Chico, o que houve? Ele fala: pois é, mano, eu pedi férias de 30 dias, eu recebi trabalho de 30 dias, eu acho que eu não vou conseguir te ajudar nessa. Eu acho que você vai ter que procurar um outro médium. E Emmanuel, depois de muito tempo, Chico diz que foi de forma sarcástica, Emmanuel diz, lembra uma fala de Jesus quando diz: dai a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Ele diz: Chico, de dia você trabalha para César, mas à noite a gente trabalha para o Cristo. E assim foram os próximos 30 dias. Chico acordava cedo e com 4 auxiliares e uma cozinheira, ele passava o dia inteiro trabalhando na reforma daquela biblioteca, e quando começava a escurecer, ele retornava para os seus aposentos, aonde junto de Emmanuel, ele psicografava até o dia amanhecer. Chico conta, e ele conta rindo, que quando era 4h30, 5 horas da manhã, ele falava que ele sentia Emmanuel vir bem no cangote dele. Às vezes 5h10, e falava assim: Chico, eu acho que está na hora de você parar, você precisa se alimentar, precisa tomar um banho, você precisa dormir, afinal o seu despertador vai tocar 6 horas. E foram 30 dias exaustivos na elaboração dessa obra. O mais interessante é que quando a gente se debruça sobre a obra Paulo Estevão, a gente encontra uma riqueza de detalhes impressionante. Emmanuel narra com riqueza de detalhes toda a vida de Paulo de Tarso e de todos aqueles apóstolos que estavam ao lado, apóstolos, discípulos, e a gente fica pensando: meu Deus, como que Emmanuel conseguia colocar tantos detalhes sobre a vida de Paulo de Tarso, sobre a vida de Estevão e diversos outros personagens? Como que Emmanuel conseguia? E aí vem um detalhe impressionante que eu não podia deixar no silêncio. Quando eu falei agora há pouco, o bichinho também veio saber sobre Paulo Estevão. Eu falei agora há pouco, quando Emmanuel vai até as esferas superiores pedir autorização para Paulo de Tarso, ele não só pede autorização a Paulo de Tarso, como pede ajuda. Ele pede que o próprio Paulo de Tarso ajude Emmanuel na elaboração dessa obra. Então, Paulo de Tarso, na intimidade luminosa que ele se encontrava lá no além, ele projetava para seu médium Emmanuel, para que Emmanuel transmitisse para o seu médium Chico Xavier, para que o mesmo então publicasse, transformasse aqueles pensamentos em escritas. Hoje, então, nós vamos entender por que Chico Xavier dizia que Paulo Estevão tinha sido a única obra que tinham 2 médiuns e 3 cabeças. Ou seja, quando nós nos debruçamos sobre Paulo e Estevão, a gente não está lendo tão somente uma obra narrada por Emmanuel.
a gente está lendo uma obra contada pelo próprio protagonista, Paulo de Tarso. Todo mundo aqui já ouviu falar num grande... eu até esqueci qual que é a função dele. Não é editor. Quem faz livro é o quê? Não é editor. É escritor, meu Deus do céu. Eu não sou escritor. Todo mundo conhece Paulo Coelho. Pelo jeito eu não conheço, né, pessoal? Todo mundo conhece Paulo Coelho. Paulo Coelho, um grande escritor brasileiro, fala muito bem do Brasil, mas ele não mora no Brasil, ele mora numa mansão na Suíça. Dizem que ele tem 14 empregados. E ele fala muito bem do Brasil. Mas, enfim, Paulo Coelho nos orienta que toda vez que nós formos ler uma obra de tamanha envergadura, uma obra grandiosíssima, nós precisamos, antes da leitura, compreender o contexto. Nós precisamos entender o momento em que ocorre a narração dos fatos e entender o contexto. E nesse segundo momento, eu queria convidar todos nós a que possamos compreender o contexto para o qual foi feita essa obra, mas não é o contexto de 1941. É o contexto exatamente do momento em que a obra ocorria, o momento em que os fatos eram narrados. Porque a obra ocorria mais ou menos logo após a crucificação de Jesus, no ano de 34, 35, e era um momento, e nós vamos ver muito nessa obra, em que o povo judeu era declarado o grande perseguidor de todos aqueles que falavam em Jesus. Qualquer um que falasse sobre os ensinamentos de Jesus, eles eram perseguidos pelo povo judeu. E a gente precisa entender o porquê dessa perseguição para que possamos compreender todo o sofrimento de Paulo de Tarso. E se nós voltarmos a 2000 anos atrás, as profecias do Antigo Testamento falavam sobre a vinda de um Messias. Moisés falava sobre a vinda de um Messias. E nós, cristãos, temos plena convicção que esse Messias é Jesus. E tamanha importância esse Messias teve em nossa vida que alterou o nosso marco temporal. O nosso calendário gregoriano se inicia no ano em que Jesus Cristo nascera. Para nós, ele foi e ele é ainda o nosso Messias. Mas as mesmas profecias que falavam sobre a vinda desse Messias, elas não foram aceitas pelo povo judeu. Eles não acreditaram. Tanto que se nós formos perguntar qual ano em que o povo judeu se encontra hoje, se encontra no ano de 5.786. Eles ainda aguardam a vinda desse Messias. E nós nos perguntamos como houvera tantas profecias naquela época e passaram despercebidas pelo povo judeu, profecias importantes, como a de Isaías, como a de Miqueias, em que detalhavam o local do nascimento do nosso Messias, que detalhava que o Messias iria surgir de uma virgem. Profecias essas que inclusive relataram que o nosso Messias seria crucificado. Mas o povo judeu, ele não reconhecia Jesus. E nós ficamos nos perguntando como que um povo judeu, como que um povo aguardou milhares de anos a chegada de seu Salvador. O Salvador chega e ele é desacreditado, porque Jesus chegou e ele não foi acreditado. Jesus foi ignorado. E com base nisso, começa-se então as diversas perseguições para com todos aqueles que falavam, que acreditavam em Jesus. E nós encontramos em diversas literaturas diversos motivos para chegarmos à conclusão, mas eu queria aqui apontar 5, nesse momento, apontar 5 dos principais motivos para que nós começamos a compreender por que Jesus não foi aceito por todos. Porque o povo judeu, ele esperava um líder de poder. Aquele povo judeu, acostumado com diversas opressões, tanto que na época de Moisés ainda era um povo escravizado, e na época de Jesus estava sob o domínio do Império Romano, o Império Romano estritamente poderoso, politicamente, militarmente, ou seja,
somente uma pessoa muito poderosa poderia surgir do povo de Israel para que então pudesse libertar Jerusalém. Não um filho de carpinteiro. Quando Jesus encontra-se com Pôncio Pilatos, ele diz: meu reino não é deste mundo, porque se fosse, os meus servos lutariam para que o povo judeu não me prendesse. O povo judeu, ele não acreditou nas profecias que o Antigo Testamento falava. Jesus, o tempo todo, apontava que as interpretações das profecias eram feitas de maneiras equivocadas. E Jesus, então, com muito amor, ele era considerado uma grande afronta para todos aqueles líderes religiosos. Jesus apontou os pecados do povo judeu. Um povo extremamente orgulhoso, em que acreditava ser melhor do que os outros. Jesus mostrava suas vaidades e os seus orgulhos. Nós aqui vamos lembrar da parábola do fariseu e do publicano, em que ambos entram a um templo para fazer uma oração e, num primeiro momento, chega a vez do fariseu. O fariseu ergue suas mãos para o céu e diz: Senhor, obrigado por eu ser um bom homem, obrigado por não ser um homem como esses, ladrões, corruptos, adúlteros. Senhor, obrigado por eu não ser um publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de todo o meu trabalho. E aí ele finaliza. E é a vez então do publicano fazer oração. O publicano também ergue as suas mãos para o céu e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Jesus olha, tem gente que até se identificou. Jesus então naquele momento olha para os dois e diz: o publicano e não o fariseu voltará para casa justificado. Nesse momento Jesus diz: os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Jesus falava que o povo judeu exaltava orgulhos e exaltava vaidades. Jesus não se prendia às tradições judaicas. Um povo extremamente tradicionalista, voltado a essas tradições, em que não se atualizava com o tempo. Dentre as diversas tradições, o povo judeu dizia que não podia haver trabalho no sábado. Sábado era o dia que Jesus mais operava milagres. Consequentemente, Jesus afrontava todo o povo judeu. E por fim, o povo judeu preferir escutar os seus líderes religiosos, obviamente, do que o filho do carpinteiro. Um homem pobre que teve como amigos pescadores analfabetos não teria poder no povo de Israel. Não seria suficiente para ele libertar Jerusalém do povo romano. Narra no Evangelho de Mateus que Jesus, observando aqueles sacerdotes, apontando os defeitos de Jesus, Jesus então olha e diz: deixem-os ir, porque eles são guias cegos, e cegos conduzidos por outros cegos, com certeza cairão nos buracos. Quando Pôncio Pilatos foi até seu povo e mandou que o povo escolhesse entre Jesus e Barrabás, aqueles sacerdotes que ali estavam perto orientaram que o povo escolhesse Jesus e libertassem Barrabás. Barrabás, um dos maiores assassinos daquela época. Obviamente, pessoal, o povo judeu, depois de muito tempo, grande parte do povo judeu reconhece hoje, que Jesus é o nosso Messias. Nós o chamamos de povo judeu messiânico. Mas ainda em Jerusalém, em diversos lugares espalhados pelo mundo, nós encontramos ainda um povo judeu que ainda aguarda o Messias. E entrando já nessa parte do meio do nosso estudo, todos nós, cristãos, nós não podemos ignorar a importância que Paulo de Tarso teve para o desenvolvimento do cristianismo no mundo. O seu árduo e intenso trabalho, ele foi considerado o bandeirante do Evangelho. E foi graças a Paulo de Tarso, que foi capaz de transformar toda a história do cristianismo. E foi um homem como nós,
um homem com diversos problemas, um homem com diversos dramas, com grandes limitações como nós, mas foi um homem que, mesmo com os seus dramas e diante de um propósito com uma fé inabalável, ele foi capaz de caminhar, de divulgar e ensinar o Evangelho de Jesus, considerando-se um grande operário de Jesus. Paulo de Tarso se transforma até hoje no maior divulgador que o cristianismo já teve, até os dias de hoje. Ele ergueu a bandeira do Cristo que se irradiou por toda a face do planeta terrestre e foi considerado assim o grande bandeirante do Evangelho. Estudos comprovam que Paulo de Tarso caminhou aproximadamente 25 mil quilômetros divulgando as obras de Jesus e sendo perseguido. E quando nós começamos a analisar toda a trajetória de Paulo de Tarso, nós começamos a crermos, né? Nós somos tendenciosos, nós achamos que Paulo de Tarso ele tinha condições especiais. Impossível. Ele era Paulo de Tarso, ele não era Tiago. Mas quando eu tenho certeza que todos nós vamos querer fazer mais uma leitura, quando nós lemos a obra, nós descobrimos que Paulo de Tarso tinha as mesmas limitações que nós. Paulo de Tarso, antes intitulado Saulo de Tarso, ele se notabilizou no planeta Terra como o primeiro e o maior perseguidor do cristianismo, e que logo após a sua conversão, ele se transforma em Paulo, o grande apóstolo dos gentis. A obra Paulo e Estevão, ela narra com uma riqueza de detalhes impressionante os bastidores do que também foi falado no livro Atos dos Apóstolos, que fala sobre a era apostólica, mas revela questões pessoais de Paulo, questões espirituais, para que ele pudesse ter tantas forças nessa longa trajetória de sua vida aqui, no mesmo chão em que nós estamos. A obra Paulo e Estevão narra toda a trajetória de Paulo de Tarso, desde a época ainda como perseguidor, esse longo processo de transformação, o momento em que ele se dedica exclusivamente ao cristianismo, até o momento em que ele é preso em Roma, o que era seu objetivo, chegar em Roma para difundir as obras de Jesus. E a obra finaliza, então, com a sua morte e a sua entrada fabulosa no reino de Deus. Eu acredito que se eu fosse ficar aqui em pé falando sobre a obra Paulo e Estevão, eu acho que eu ia ficar uns 6 dias, né, Renato? O Renato, ele é um apaixonado pela obra Paulo e Estevão, veio de Taubaté para nos prestigiar, muito obrigado, dentre outros, Luiz Gustavo, e dentre outros. Mas, enfim, a gente ficaria muito tempo aqui para falar de uma obra em que, se eu falasse, eu acho que eu tiraria o mérito, eu prefiro que vocês leiam. Mas eu não poderia ir embora sem fazer um grande spoiler de Paulo e Estevão. E como toda obra aqui no Brasil, a gente começa como era uma vez, que esses próximos 15 minutos, já entrando numa reta final, a gente pudesse falar um pouco, conhecer com poucas palavras quem foi Paulo de Tarso e por que a obra se chama Paulo e Estevão. Era uma vez Saulo, ainda Saulo, Saulo de Tarso, que ainda na condição de doutor da lei, ele tinha o seu tempo dividido em 2 momentos. Ele tinha seu tempo dividido entre o amor de sua noiva Abigail e a sua implacável perseguição para todos que falavam de Jesus. Mas Saulo de Tarso não era uma pessoa ruim. Ele se achava um exemplar filho de Deus. Ele era um grande guardião do Torá, que era o livro sagrado judaico, e defendia a ferro e fogo todos que contrariavam a lei de Moisés, todos que se colocavam ao lado de Deus. Então ele perseguia o povo cristão e nos momentos de cansaço ele tinha o amor de sua noiva Abigail. E agora vamos para partes interessantes, porque Abigail, a sua noiva, tinha um irmão que se chamava Gesiel. Eles eram extremamente ligados. E eles foram criados
com base no amor, com base na lei mosaica, eram pessoas estritamente voltadas para a lei de Deus. Abigail e Jesiel tinham uma afinidade extraordinária. Mas num determinado momento, Jesiel, observando que o governo matara seu pai injustamente, Jesiel então confronta o governo e assim ele vai preso. Ele vai preso, ele vai escravizado, e naquele momento Abigail então nunca mais conseguiu ver o seu irmão querido. Jesiel então é escravizado, e durante o seu período de escravização ele conhece os homens do caminho. Os homens do caminho naquela época eram todos aqueles que futuramente vieram a ser os cristãos, eram pessoas que falavam de Jesus. E Jesiel fica encantado com tudo aquilo que falavam de Jesus, e ele se converte ao cristianismo ainda como escravo. Em determinadas seitas feitas em sua vida, ele consegue uma carta de alforria, então ele se dedica ao cristianismo. É considerado nesse momento o primeiro mártir do cristianismo. Só que ele não poderia manter o seu nome de Jesiel, porque senão novamente ele seria perseguido. Então ele troca seu nome para Estevão. Ele deixava o nome de Jesiel e começava ali seu nome de Estevão. Estevão, então, começava aquele processo magnífico de divulgação do cristianismo. Consequentemente, falava-se tanto do Cristo que se tornara o maior inimigo de Saulo. E olha que interessante, porque Saulo amava sua noiva Abigail. E Abigail muito se lamentava com Saulo de saudades de seu irmão Jesiel. E Saulo aproveitava para falar do seu ódio pelo seu inimigo Estevão. Eles só não sabiam que eles falavam da mesma pessoa. Jesiel e Estevão era a mesma pessoa. Inclusive, Abigail, em diversos momentos, pedia para que Saulo, já que era um doutor da lei, que pudesse auxiliar na procura de Jesiel. E Saulo prometia ajuda. E Saulo também se lamentava, falava sobre Estevão para Abigail, mas eles não sabiam que falavam da mesma pessoa. E em função das perseguições que Saulo promovia, ele então, querendo destruir com a vida de Estevão, ele consegue cartas, ou seja, ele consegue autorização ao sumo sacerdote de Roma para o martírio de Estevão. Estevão, ele foi preso, ele foi condenado à morte por apedrejamento. Obviamente, seria uma morte fantástica. Ora, Estevão era o maior inimigo de Saulo. E para aquele momento onde ocorreria o lançamento de pedras para dar fim à vida daquele inimigo, pompas e festas foi realizado. Todos os judeus, todos os representantes do Sinédrio queriam estar presentes para ver a morte de Estevão. E Saulo, obviamente, não deixaria de convidar a sua noiva. Mas a sua noiva não queria, por mais que ela soubesse que era o inimigo do seu marido, do seu noivo, ela não queria ver aquela cena de Estevão ser apedrejado. E mais uma vez, ela não sabia que estava falando do seu irmão. Então ela combina então com seu noivo o seguinte: olha, eu vou chegar atrasado, que eu prefiro encontrá-lo morto do que ver ele sendo apedrejado. E ela promete então que chegaria atrasado. E assim foi feito. No momento em que estavam ocorrendo as pedras sobre Estevão, ninguém imaginava que Estevão iria durar mais do que imaginava. E Abigail chega atrasada, e ela, querendo encontrar o inimigo do seu noivo sendo apedrejado, ela encontra um homem agonizando entre a vida e a morte. E no meio daquele sangue que escorria pelo rosto, ela reconhecia nele o seu irmão, Jesiel. Aquele momento extremamente conturbado, Abigail grita: Saulo, para, ele é meu irmão. Saulo fica sem entender nada. E vamos fechar a cena para aqueles três, onde Abigail, ela pega Jesiel, o seu irmão, pelos braços, ensanguentado, borbulhando suas últimas palavras antes de morrer, e Saulo ali do lado, observando, se sentindo culpado por ter matado o irmão da sua noiva. Uma cena
muito perturbador, extremamente surpreendente, enquanto Abigail estava com Jesiel em seus braços. Jesiel, em suas últimas palavras, falava de Jesus. Jesiel falava de amor. E podendo falar as suas últimas palavras, ele olha para o seu algoz e diz: eu te perdoo em nome de Jesus. Saulo fica extremamente incomodado com o seu inimigo falando de Jesus. Naquele momento, o carpinteiro estava lhe provocando. Saulo, então, diante daquela situação, vendo que não tinha mais como dar continuidade com o seu romance, então, ele prefere se afastar. Diante das suas culpas, dos seus dramas, ele então se afasta de Abigail. Mas, diante disso tudo, o ódio pelos seguidores de Cristo aumenta e ele continua as suas perseguições, mas amor é amor. Não estou falando isso porque minha namorada está aqui não, tá, pessoal? Mas eu já estou aproveitando que ela está aqui. Amor é amor. E ele sente uma saudade imensa de Abigail e após 6 meses ele resolve encontrá-la. Só que quando ele chega em sua casa, depois de muito conseguir encontrá-la, ele encontra Abigail no leito da morte. Ela tinha sido tomada por uma doença que estava entre a vida e a morte. Uma tuberculose gravíssima havia lhe atingido. Naquele momento ele não tinha muito mais o que falar com ela, então eles decidem falar sobre a vida. Eles relembram todos os planos que eles faziam, que eles fizeram, sobre a construção de uma família, sobre a criação dos seus filhos, e eles ficaram relembrando, enquanto a Abigail ia se despedindo do mundo aqui na terra, e quando a Abigail viu que já não tinha muito mais o que falar, então ela abre o jogo. Ela diz ao seu noivo que desde o momento em que seu irmão Jesiel morrer em seus braços, falando de Jesus, ela ficou querendo compreender como que uma pessoa estava sendo morta por alguém, e naquele momento ela falava em perdoar em nome de Jesus. Ela queria conhecer quem era esse Jesus. Ela então conhece os homens do caminho, enquanto Saulo a tinha abandonado, e ela então se converte ao cristianismo. Ela não sabia como ia falar para o seu noivo, mas vendo que já estava com mais para lá do que para cá, ela diz: Saulo, eu sou cristão. Saulo fica conturbado, mas vendo que a sua noiva já estava morrendo, ele prefere não entrar nesse detalhe. Em suas últimas palavras, Abigail diz: eu tenho muito orgulho de ter um irmão que perdoou o seu inimigo em nome de Jesus. Eu aqui te perdoo em nome de Jesus, que Jesus os abençoe sempre. E ela então, ela desencarna, ela morre. E Saulo, naquele momento, novamente era perseguido pelo carpinteiro. E Saulo perdia 2 vezes, porque perdia o seu inimigo para Jesus, porque perdia sua noiva para Jesus. Saulo, então, ele fica completamente transtornado, o ódio aumenta, e narra na obra Paulo Estevão, que ele fica sentado na cadeira por 3 dias naquele jardim, relembrando tudo que ele passara com a sua noiva. E nesses 3 dias, nesses momentos, um ódio imenso surge dentro do seu coração. Afinal, quem tinha sido o homem que apresentou a obra de Jesus para sua noiva? O ódio em seu coração naquele momento era para um novo inimigo, o homem que converteu a sua noiva ao cristianismo. Ele, por ser doutor da lei, ele descobre que tinha sido Ananias. Ananias, que morava em Damasco, tinha apresentado as obras de Jesus para sua noiva. Saulo de Tarso estava convicto que ele seria o seu próximo inimigo. Saulo, então, promove uma grande viagem para Damasco. Ele, mais uma vez, com toda a sua influência em Jerusalém, em Roma, ele consegue, mais uma vez, cartas para agora poder perseguir e condenar Ananias.
era o próximo inimigo que ele fizera. Ele então, uma viagem que demoraria 4 dias de camelo, ele pede ajuda a 3 companheiros para que pudessem em Damasco, então, perseguir novos seguidores de Jesus, para que pudessem assim perseguir então Ananias. E aí começa as partes fabulosas do livro. Porque Saulo, se aproximando de Damasco, algo incrível acontece. Ele tem uma visão extraordinária do Cristo. As luzes ofuscavam de tamanha beleza que era Jesus. Jesus se apresentava para ele num lindo diálogo, que eu não vou falar, mas um diálogo que encontra-se registrado na obra Paulo Estevão e no livro Atos dos Apóstolos. Naquela conversa maravilhosa, naquele momento, Saulo precisava abrir mão de tudo aquilo que ele estava convicto sobre o judaísmo. Ele precisava se despir de todo aquele movimento para se confrontar com algo que era para ele extremamente novo. Saulo estava completamente confuso. Narra a obra que tamanha foi a luz de Jesus que ele ficou cego. E cego, com dificuldades, ele chega em Damasco, se hospeda numa hospedaria e lá fica esperando para ver o que iria acontecer com ele, porque Jesus não tinha falado para qual trabalho ele iria exercer. E uma surpresa, e uma visita surpresa atende-lhe a porta. Um homem que se dizia amando de Jesus precisava voltar e dar a visão de volta para Saulo. Saulo volta então a enxergar e eles têm um lindo diálogo sobre Jesus. Na hora de ir embora, Saulo pergunta qual era o nome daquele senhor e aquele senhor diz: prazer, me chamo Ananias, exatamente o homem para qual você quer matar. Saulo fica envergonhado. Saulo precisava de mecanismos para que pudesse entender todo o seu processo de transformação. Saulo, então, resolve se isolar 3 anos no deserto de Palmira. Ele precisava, naquele momento, ficar somente sozinho. Porém, lá no deserto de Palmira, ele encontra 2 grandes amigos, Áquila e Prisca, que os ajuda muito para que ele pudesse rever os seus valores, mas Saulo não conseguia compreender, porque ele não sabia para qual trabalho ele iria exercer dentro do cristianismo. Mas ele disse, após 3 anos, que era hora de voltar. Era hora de voltar não mais como um perseguidor. Agora ele deveria voltar como um cristão. Saulo retorna a Jerusalém, cheio de dúvidas, cheio de incertezas, cheio de conflitos, amargurado por ser o grande perseguidor do povo cristão, amargurado por ter sido responsável pela morte de Estevão, amargurado por ter sido o grande motivador, por ter abandonado o grande amor da sua vida, amargurado por ser um grande doutor da lei. Ele então resolve voltar. Ele volta para Jerusalém, procura os homens do caminho para o qual ele poderia, num primeiro passo, pedir perdão a todos aqueles que ele ofendeu. Num primeiro momento, todos ignoraram, afinal, o doutor da lei deveria estar tramando algum golpe para que ele pudesse juntar um monte de perseguidores, de seguidores de Jesus. Ele não teve vez. No segundo momento, começaram a observar que Saulo realmente estava num processo de transformação, mas ele não tinha espaço, ele era tratado com indiferença, e Saulo viu que ele não conseguiria trabalhar o cristianismo em Jerusalém, e ele tem uma ideia. Ele fica extremamente preocupado, mas ele resolve então voltar a Tarso, a sua cidade natal, porque lá ele iria encontrar o seu pai. Saulo vai a Tarso, onde é recebido pessimamente pelo seu pai. Saulo não consegue dizer que agora era um cristão. O seu pai o humilha, o seu pai o rejeita, o seu pai o chama de traidor, aos chutes expulsa o seu filho de casa, é atirado na rua e o pai diz: aqui você não é mais filho dessa família. Saulo
fica extremamente arrasado com a rejeição do seu pai, e junto com ele o pai atira um punhado de moedas e diz que nunca mais quer saber daquele filho. Saulo se encontra num momento extremamente crítico da sua vida, porque ele precisava se despir de todo aquele movimento que ele ia para o judaísmo, e agora ele precisava confrontar para com o cristianismo. Saulo precisava amadurecer muito mais. Ele descobre que aqueles 3 anos no deserto tinham sido poucos. E ele, jogado pelo seu pai na rua, sem ter aonde dormir, sem ter aonde ficar, sem saber o seu futuro, sem saber qual era o seu papel dentro do cristianismo, ele procura naquele momento uma caverna para que ele pudesse se abrigar. Naquele momento, Saulo não era Saulo, Saulo era Paulo, Paulo de Tarso, aquele homem que resolveu trocar de nome para que pudesse dar vida nova à sua própria vida. Encontrando uma caverna, ele se encontra entre as pedras e lá ele dorme. E ele dormira lá porque o seu pai não tinha lhe dado abrigo. E naquele processo de pensamentos, de reflexões de extremo amargura, ele dorme. E nesse momento de descanso, algo extraordinário acontecia na sua vida. Uma experiência, um sonho, algo que mudaria dali para sempre, não a vida mais de Saulo, mas sim a vida de Paulo. Paulo, o apóstolo dos gentis, após ler 3 vezes a obra e muito conhecer sobre Paulo e Estevão, eu afirmo com propriedade que Paulo de Tarso começou rumo a seu processo evolutivo naquela noite. Paulo vai nascer verdadeiramente naquela noite, porque naquela noite ele tinha um sonho, ele tinha uma experiência. Naquela noite, encontra-se reportado na obra Paulo e Estevão, um processo de desdobramento faz ele alcançar o 7º céu. E ele reconhece pela primeira vez e ele tem uma linda conversa com Estevão e com Abigail. Uma conversa fantástica também registrada na obra Paulo e Estevão, a qual Abigail dá 4 conselhos para Saulo. Para cada argumento que Saulo fazia, ou Paulo, para cada argumento que Paulo fazia, Abigail dizia uma palavra que lhe confortava. São palavras famosas, conhecidas da obra, e Abigail diz as 4 palavras mágicas: ama, trabalha, espera e perdoa. Ama, trabalha, espera e perdoa. Saulo, que era o orgulho da raça israelita, que seria o homem, que seria o rabino, que seria o grande representante do Sinédrio, naquele momento, ao encontro com Jesus na entrada de Damasco, ele se transformava então em Paulo, Paulo de Tarso. Se a gente for ver a etimologia da palavra Paulo, Paulo quer dizer pequeno. Etimologicamente, a palavra Paulo quer dizer pequeno. Quantas vezes em nossa vida nós precisamos nos despir das nossas vaidades, nós precisamos nos despir dos nossos orgulhos para sermos como Paulo, para sermos pequenos. Para que nós possamos ser pequenos operários com Cristo, para que nós possamos ser pequenos operários pelo Cristo. Aqueles conselhos que Abigail dara para Paulo, para que ele prosseguisse nessa longa caminhada do cristianismo, serve para cada um de nós, para que possamos chegar no fim do nosso estudo. Os 4 conselhos que Abigail dá: ama, trabalha, espera e perdoa. Ama. Paulo precisava amar todos aqueles que naquele momento os odiavam. Nós somos capazes de amar muito, mas exercitamos muito pouco. E nós temos uma ferramenta dada por Deus para que possamos aprender a trabalhar o amor, que é a nossa família. Dentro da nossa família, nós temos que aprender a amar. Porque se nós amamos alguém fora da nossa família e não amamos a nossa própria família, nós precisamos compreender que nós estamos fora do prumo.
Se a gente consegue amar todos e não conseguimos amar quem convive conosco dentro de casa, nós precisamos compreender verdadeiramente o que é amar. Algo que é inevitável na nossa vida é o nosso compromisso de amar. O apóstolo João nos deixa uma mensagem muito linda que diz: quem não ama não reconhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não reconhece a Deus, porque Deus é amor. Abigail fala em trabalho, porque logo que Paulo é convidado a amar, Paulo também é convidado ao trabalho. Se a gente observar, a palavra amor é um substantivo abstrato, não é uma ação. Amar é um substantivo abstrato, e a prática do amar se chama trabalho. A crença no amor para nós precisa ser num compromisso de conduta. Quando nós falamos que amamos alguém, não basta simplesmente um substantivo abstrato, nós precisamos ver o nosso compromisso de conduta. Mas, Tiago, eu amo fulano, eu amo a minha mãe, eu amo meu irmão. Ok, você ama, e o que você faz após amar? Qual o trabalho que você faz após amar? Um pensamento lindo, porque não há ninguém tão pobre que não tenha nada para dar, e não há ninguém tão rico que não tenha nada para receber. A grande oficina da nossa família é uma grande oficina para que possamos aprender a amar trabalhando. A questão 675 do Livro dos Espíritos nos ensina que trabalho é toda ocupação útil. Então, que possamos nos ocupar trabalhando em prol do amor. Se nós temos dificuldades de amar alguém, Tiago, não consigo amar aquela pessoa, vamos para o plano B. Jesus nos ensinou o plano B: se a gente não conseguir amar alguém, vamos fazer gestos de amor por aquela pessoa. Mas, Tiago, não consigo amar aquela pessoa e não consigo fazer gestos por aquela pessoa. Então vamos para o plano C, vamos orar por ela. Porque orar é trabalhar o amor, ainda na intimidade dentro de nós. Abigail fala em espera. Saulo precisou esperar 3 anos no deserto, esperou esperar mais 3 anos como humilde tecelão em Tarso para descobrir que o tempo não era dele. Saulo ficou anos esperando para ver que o tempo é de Jesus. Esperar não é nada fácil para nós. Se a depressão foi o mal do século passado, a ansiedade é o mal desse século. Nós não conseguimos esperar. Certa feita, um homem vai até Jesus e diz: Mestre, eu cansei de esperar para que a minha vida dê certo. Jesus então olha para aquele senhor e manda que ele alcance seus olhares para o fundo, onde tinha um campo, e naquele campo tinha um lavrador que jogava uma semente. E Jesus diz: está vendo aquele lavrador jogando uma semente? Ele está jogando semente hoje. O que ele vai fazer amanhã? E esse jovem senhor diz: ele vai ter que esperar, porque não vai nascer nada. E Jesus diz: assim é a obra de Deus na nossa vida. A semente, ela trabalha no silêncio debaixo da terra, para que num determinado momento ela apareça para com a natureza. E nós precisamos compreender que Deus trabalha no silêncio para com a nossa vida. A pressa vê atraso e a fé vê preparo. E esperar não é cruzarmos os nossos braços, esperar é trabalhar com perseverança. Quando nós desistimos dos nossos objetivos, nós não estamos desistindo apenas dos nossos objetivos, nós estamos desistindo de nós mesmos. Por fim, Abigail fala em perdão. Abigail fala em perdão quando Paulo pergunta para ela como que ele poderia promover o evangelho diante a indiferença dos homens. E Abigail diz: perdoando todos eles que ainda são indiferentes. Aos olhos de Deus, perdão não é uma fraqueza, é o mais alto trabalho de amor. Nós precisamos lembrar que nós não somente precisamos perdoar, porque perdoar é uma pista de mão dupla. A gente precisa perdoar e a gente também precisa pedir perdão. Perdão não é esquecer, perdão não é achar que nunca mais a gente vai lembrar, perdão é a gente lembrar sem ressentimento. Quando a gente perdoa alguém, a gente cria uma desconexão com a culpa daquele nosso algoz. Perdoar para nós
é igual carregarmos imensas correntes. Então, tudo aquilo que Abigail fala para Paulo de Tarso, para que pudesse, a partir daquele momento, promover o cristianismo e o amor a Jesus na face da terra, serve para nós. Ama, trabalha, espera e perdoa. Após os conselhos de Abigail, Paulo de Tarso inicia sua longa jornada pelo mundo cristão. Queria convidar o Silvio para esse momento final, para que ele pudesse encerrar com mais uma canção, também de sua autoria. Jesus Consolador. Jesus Consolador. Jesus mora no canto, Jesus Consolador, Jesus enxuga o pranto de quem chora de dor. Jesus mora no canto, Jesus Consolador, Jesus enxuga o pranto de quem chora de dor. Só pedras no caminho, jardins não tinham flor, da rosa só o espinho, foi tudo que restou. Um peito magoado, um coração marcado, não vi a luz ao lado a resgatar-me no amor. Um peito magoado, um coração marcado, não vi a luz ao lado a resgatar-me no amor. Jesus mora no canto, Jesus Consolador, Jesus enxuga o pranto de quem chora de dor. Jesus mora no canto, Jesus Consolador, Jesus enxuga o pranto de quem chora de dor. Só pedras no caminho, jardins não tinham flor, da rosa só o espinho, foi tudo que restou. Um peito magoado, um coração marcado, não vi a luz ao lado a resgatar-me no amor. Um peito magoado, um coração marcado, não vi a luz ao lado a resgatar-me no amor. Nós temos um grande tesouro em nossas mãos. E não me refiro apenas de Paulo Estevão. O Evangelho de Jesus é um manancial de luz para as nossas almas. E que nós possamos, em todos os momentos da nossa vida, quando acordamos e quando dormimos, que possamos beber, então, desse manancial. Uma boa noite a todos. Que a paz do Senhor nos acompanhe em todos os momentos da nossa vida, seja nos momentos de alegria ou nos momentos de tristezas. Nós que já estudamos um pouco ou que muito vagamente conhecemos a doutrina espírita, sabemos que nos momentos de dificuldades é o momento em que Jesus mais está ao nosso lado. Agradeço a atenção, agradeço a paciência de todos e que a gente possa realmente buscar na obra Paulo Estevão um grande pedestal para nos apoiarmos e descobrirmos que os nossos problemas são tão pequenos para a dimensão da nossa vida espiritual. Muito obrigado e uma boa noite.